Espero que saiba usar uma espada. E aí, camada? Eu sou Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo. Eu estou aqui para falar do RPG Sétimo Mar, lançado no Brasil no ano passado pela editora New Order, com tradução da Maria do Carmo Zanini. Esse aqui é a segunda edição. O Sétimo Mar, ele é um RPG que foi lançado originalmente, a primeira edição, em 1999, por uma editora chamada AEG. Essa editora depois ela vendeu os direitos para o criador do jogo em si, que é o John Wick. E o John Wick, que fundou sua própria empresa, que é a John Wick Presents, ele fez um financiamento coletivo em 2015 para lançar o RPG na sua segunda edição, depois que ele adquiriu os direitos. E ele foi muito bem. Tanto que em 2016, a New Order, a editora brasileira, anunciou que faria um financiamento coletivo, que ela fez acho que no final de 2016, início de 2017, e foi um sucesso também aqui no Brasil, e agora nós temos o Sétimo Mar disponível. O Sétimo Mar, ele é um RPG de piratas. Olha que fantástico, olha que parte legal. Não só de piratas, na verdade, né? A gente associa isso imediatamente, mas ele é dito que ele é um RPG de swashbuckling, que a gente traduz em geral no Brasil como capa e espada. Que é aquela aventura estilo Os Três Mosqueteiros, ou Conde de Monte Cristo, Piratas do Caribe, todas essas coisas. O Sétimo Mar, ele se passa em um universo fictício chamado Thea, que é muito parecido com a Terra, na verdade. E ele é centrado principalmente numa espécie de Europa alternativa. Então, nós temos, digamos, todos os principais países da Europa, só que com nomes diferentes. Então tem como se fosse a Inglaterra, só que ela se chama Avalon, tem como se fosse a França, só que ela se chama Montaigne, tem como se fosse a Itália, só que ela se chama Vodati. E tem diversas coisas muito parecidas. Existe a religião de Theos, que seria a religião cristã, e existe inclusive até uma cisão dos religiosos. Existem os objetivistas que se dividiram da Igreja dos Vaticínios. A Igreja dos Vaticínios é como se fosse o Vaticano, né? A Igreja Católica, e os objetivistas são tipo os protestantes. Os nomes são sempre bem parecidos. Dentro desse universo, você pode ser um herói, na verdade, né? Nunca um vilão. O vilão ele é sempre outro tipo de personagem. Mas como que funciona o Sétimo Mar? O que ele tem de diferente, assim? Porque existe magia? Existe, mas é uma magia sutil, uma magia misteriosa e não tão forte, não tão poderosa. Você não é aquele mago explosivo, destruidor. Se você tiver algum tipo de magia, ela sempre vai ser difícil de usar e com efeitos bastante interessantes, assim, e que você tem que saber utilizar. Não é essa a ideia principal do Sétimo Mar, é um RPG de ação heróica, assim. Então, ele usa um sistema em que você usa dados de 10 lados. Pra quem já conhece, são os mesmos dados utilizados em Mundo das Trevas. A regra é basicamente que você joga diversos dados de acordo com a ação, né? De acordo com suas habilidades, etc. E cada vez que você soma 10, você tá ganhando meio que uma ação. Então, você vai somando toda aquela pontuação dos dados que você vai jogando. A cada conjunto que forma um 10, você ganha uma ação, digamos assim. Então, tipo, numa cena que você quer pular por cima de uma mesa, se pendurar no candelabro e cair em cima de um vilão, assim. Você tá fazendo 3 ações diferentes. Então, você... Pra primeira, pra pular por cima de uma mesa, você precisaria de um 10. Depois, pra outra, pra segunda ação, que é agarrar no candelabro e se balançar, mais os 10. E depois, para cair em cima do vilão, mais 10, usando habilidades diferentes, de acordo com a discussão do mestre e do jogador. Aí vem a parte legal, porque assim, tudo no Sétimo Mar é dividido em cenas, em que os heróis eles fazem diversas coisas em suas ações. Então, o Sétimo Mar ele incentiva você a ser bastante criativo, a querer fazer o impossível, digamos assim, sabe? Fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Porque, assim, quando você pensa em capa e espada, pensa em Piratas do Caribe, por exemplo, nas lutas exageradas que existem dentro dele. É tipo isso. É um personagem heróico, vencendo diversos outros personagens fracos, como se fosse, e lutando ao mesmo tempo, fazendo diversos malabarismos e maluquices, e conseguindo, realizando. Ele é o herói da história, então ele vai conseguir. E outra parte interessante, por exemplo, do RPG, é que os personagens, eles... mesmo que ocorram falhas, eles vão ser recompensados por essas falhas. Então é uma forma de que as falhas sejam legais também. Então, inclusive existe até um sistema para você desistir da ação, você receber uma falha intencional para depois ganhar uma vantagem. Então é uma coisa bem legal para incentivar você a não ficar triste quando você falha em alguma coisa. Pra você não ter aquela falha crítica, assim, que é só terrível e você, sei lá, você se esfaqueia ou faz alguma coisa assim. Então não tem isso. Até a falha te recompensa dentro do Sétimo Mar. Inclusive, a morte é uma coisa muito difícil de ocorrer
Então, esse é um grande incentivo para você fazer o máximo de coisas possíveis e se divertir bastante com o seu personagem. Porque você só pode ser morto por um vilão. Assim, personagens pé de chinelo, soldados normais, eles não vão vencer o seu herói porque de repente ele acertou um crítico nele. Não vai ter nada disso. A ideia não é realismo, a ideia é contar uma história heróica, uma história que seja divertida e interessante. Então, mesmo que seu herói, se seu personagem for morrer, ele vai morrer dentro de um propósito dramático, dentro da história. Ele não vai morrer porque teve um acidente besta nos dados durante a história. Agora, enfim, fora as regras, o universo, eu tava falando que ele é baseado na Europa e etc. Essa parte eu acho que é tanto a maior força do Sétimo Mar, como a maior fraqueza. A maior fraqueza porque ele pode parecer um pouco derivativo, porque você vai encontrar paralelos de absolutamente tudo. Tanto de maçons, como, sei lá, Cavaleiros Templários, os países individualmente, seja a Rússia ou a Irlanda, ou os países do leste europeu, o Caribe, tudo vai ter muito paralelo, assim, aí você acaba pensando, por que não usaram o nosso universo logo, só que inserindo magia, como é muito costume utilizar nas histórias de Rei Arthur, por exemplo. Eu entendo porque existe toda essa mudança, apesar de existir muitos paralelos com a nossa própria história, tanto que existe a Guerra da Cruz, que seria tipo a Guerra dos 30 Anos, e diversos outros eventos são muito parecidos com os eventos históricos da Europa medieval e Europa renascentista, etc. E, apesar disso, eu acho que tem muita coisa que o fato dela ser parecida com a nossa Terra torna o jogo mais fácil para iniciantes, para qualquer um se acostumar. Então você sabe rapidamente, quando alguém fala assim, quando você fala assim, seu personagem é de Vodate, a pessoa, não conheço, vou ter que ler um livro inteiro de Vodate. Aí você fala assim, não, você pode ler, é bem legal. Só que Vodate é como se fosse a Itália. Tem umas famílias poderosas que extremamente patriarcais, só que as mulheres usam umas espécies de umas simpatias que funcionam. Aí, tipo, é bem fácil de você explicar pra pessoa. Da mesma forma que, por exemplo, Avalon, ele é a Inglaterra, então existe uma corte que é meio parecida com o Rei Arthur, etc. Só que tem umas mudanças ali bem enfáticas. Cria uns fortes plot twists, assim, pra você pegar os seus jogadores desprevenidos na história que eles acham que conhecem sobre os países. Então, isso que é bastante interessante. Eu achei um RPG muito legal, as regras dele são super simplificadas. Você tá vendo a ficha aí? A ficha é muito simples. É simples de começar o jogo, é simples de rolar, é simples do jogo prosseguir. É simples de explicar o mundo do jogo para as pessoas. Você fala assim, é Europa medieval barra renascentista e vocês são aventureiros, heróis, navegadores, vocês enfrentam piratas, tem fantasia, pode ter morto-vivo, tem todo tipo de coisa que você esperaria numa história de piratas tradicional, num filme de piratas, digamos assim. Ou num filme, não só de piratas, né? Uma história de capa e espada. Eu acho que, assim, a simplicidade dele é fantástica e, ao mesmo tempo... Provavelmente, se você gosta daquele negócio assim, extremamente complexo, otimização de personagens, essas coisas não vai ser, tipo, de RPG mais legal pra você. Ele é um RPG pra você criar histórias, assim, interessantes, engraçadas. Pra ocorrer aquelas coisas que você fica lembrando por anos, assim. Tipo, lembra quando meu personagem caiu num barril em chamas e rolou de uma catedral? E, sabe? Esse tipo de maluquice, assim, que acontece num jogo de RPG. Mas Sétimo Mar foi uma grata surpresa, eu gostei pra caramba da New Order ter trazido ele. Ela trouxe muito rápido, em cima do financiamento em inglês, eles já fizeram o financiamento em português. A tradução ficou excelente, a tradução da Maria do Carmo é muito, muito bem feita. Ela utilizou muito palavreado português antigo, e umas palavras assim, inusuais, mas que são não tem muito neologismo não, são realmente palavras históricas antigas que foram inseridas aqui num contexto pra ficar uma coisa bem legal. Fica com uma cara de Europa antiga. Enfim, eu adorei Sétimo Mar. Recomendo fortemente, se você quiser jogar um RPG de piratas, se você quiser jogar um RPG de capa-espada, de aventura, de duelos heróicos de espadas, eu recomendo. Espero que você tenha gostado da minha resenha de hoje. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não se esqueça de marcar o sininho para você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.